Olá a todos. Vamos fazer agora a aplicação da simulação de Monte Carlo para alocação de geração distribuída numa rede elétrica de distribuição. Esse aqui é um trabalho da Universidade Federal do Tocantins. Temos aqui a conhecida rede I3E de 33 barras. O objetivo do trabalho é usar a simulação de Monte Carlo para determinar as 3 melhores barras para receberem essas 3 unidades de geração distribuída, sendo uma de 375 kW, outra de 1875 e uma de 750. A única barra que não vai ser testada vai ser a barra 1, tendo em vista que ela é a referência. Tá? Então, assim, a gente tem um arranjo de 32 barras, tomadas 3 a 3, o que resulta em 29.760 possibilidades de instalações diferentes. Unidades de geração distribuída, quando mal alocadas, podem causar danos na rede elétrica. Assim, nesse trabalho, só vão ser aceitas as configurações de rede que atendam a seguintes quesitos: não sobrecarregar ramos acima de 10%, as perdas totais com geração distribuída têm que ser menores que as perdas sem geração distribuída, as tensões nas barras têm que estar entre 0,93 e 1,05 PU, que são os limites da ANEEL, e não ter fluxo reverso no alimentador principal para não ter que alterar a proteção. Para a realização deste trabalho, foi elaborado um programa computacional utilizando a linguagem Python e totalmente de autoria própria. Os algoritmos utilizados para essa tarefa são o fluxo de potência para redes radiais, utilizando o método da soma de potências, e também a simulação de Monte Carlo. Para aplicar a simulação de Monte Carlo, são escolhidas 3 barras aleatoriamente, e nelas são instaladas as unidades de geração distribuída. Depois é executado o fluxo de potência, tanto em carga leve quanto em carga pesada. Na sequência são feitos os testes de restrições. As restrições impostas ao problema são as mesmas já apresentadas lá no slide 4. Caso essa configuração de rede não tenha nenhuma restrição, ela vai ser aplicada numa função objetivo para ser selecionada. Caso contrário, essa configuração vai ser descartada. E esse processo vai ser repetido quanto forem as configurações de teste que são solicitadas. Considerando apenas as configurações que passaram no teste de restrições, a função objetivo irá selecionar a melhor configuração que leva em conta os seguintes quesitos: menores perdas de potência ativa e reativa, menor regulação de tensão possível e menor índice de estabilidade de tensão. Executando o programa, foram selecionadas as barras 4, 30 e 6, onde foram instaladas as gerações de 375, 750 e 1875 kW, onde a maior geração foi instalada na barra que conecta a maior parcela de carga. Com as barras já selecionadas para a instalação de geração distribuída, vamos analisar o perfil das tensões. Tá? Então, aqui em cima a gente tem as curvas das tensões nas barras por período de carga leve e aqui embaixo por período de carga pesada. Então, as curvas em verde representam a condição de sem geração distribuída e a curva vermelha representa a condição com geração distribuída. É bom a gente ter em mente também que essa linha pontilhada azul representa 0,93 PU, que é o valor mínimo de tensão estabelecido pela ANEEL. E essa linha aqui em cima, pontilhada laranja, é 1,05 PU, que é o valor máximo estabelecido pela ANEEL. Então, para a carga leve, a gente vê que a curva verde aqui ficou entre os valores mínimo e máximo, e já com a instalação de geração distribuída, pouco influenciou no valor das tensões, tendo em vista que nesse período de carga leve não há violação. Já no período de carga pesada, a gente vê que essa curva verde da condição sem geração distribuída, a gente vê que algumas barras aqui ficaram com tensão abaixo do estabelecido pela ANEEL. Quando foram instaladas as unidades de geração distribuídas, essa curva vermelha mostra que nenhuma barra ficou com tensão violada, o que mostra a eficácia do método de Monte Carlo, de selecionar as melhores barras para instalação de geração distribuída. Outro aspecto importante da consequência da alocação das unidades de geração distribuída é a redução das perdas. Então a gente vê que na carga leve a redução das perdas ficou em 0,89 kW.
Já no período de carga pesada, essa redução foi 82,32 kW, que é bem significativo. Esse trabalho conseguiu fazer a alocação de unidades de geração distribuída usando um programa em linguagem Python e de 100% autoria própria. Porém, alguns aspectos têm que ser levados em trabalhos futuros. A primeira delas é simular uma rede com maiores barras e ramos, e depois incluir o efeito do nível de curto-circuito, que essas unidades de geração vão fazer aumentar o nível de curto-circuito, e também prever o custo com a troca de condutores. Para maiores esclarecimentos, basta entrar em contato com o e-mail que aparece aqui na tela. Os autores agradecem a atenção. Muito obrigado.